Por que é tão difícil controlar a raiva no borderline? Você já sentiu sua raiva subir tão rápido que parecia não haver tempo entre o gatilho e a explosão? Foi uma reação real, intensa e difícil de segurar. Se você tem transtorno de personalidade borderline, essa experiência pode ser parte do seu cotidiano. A raiva no transtorno de personalidade borderline não é simples irritação. Ela chega com uma força que desestabiliza, confunde e deixa marcas em você e nas pessoas ao seu redor. E entender por que isso acontece é o primeiro passo para não se sentir dominado por ela. Principais pontos do artigo. A raiva no TPB surge com intensidade extrema e pouca capacidade de modulação. As explosões de raiva no borderline estão ligadas à dificuldade em regular emoções. A raiva intensa no TPB pode ser desproporcional ao evento desencadeante. A impulsividade no TPB amplifica comportamentos reativos durante crises de raiva. A terapia para a raiva no TPB é essencial para construir novos caminhos de resposta. A regulação da raiva no transtorno de personalidade borderline é possível com prática e suporte. Porque pessoas com transtorno de personalidade borderline têm explosões de raiva. As explosões de raiva no borderline não são escolhas. Elas são respostas automáticas a situações percebidas como ameaçadoras, rejeitantes ou injustas. Quando você tem transtorno de personalidade borderline, seu sistema emocional reage com velocidade e intensidade extremas. Um comentário neutro pode soar como uma ofensa. Um silêncio pode parecer abandono. E a raiva no transtorno de personalidade borderline surge como uma defesa imediata contra essa dor. Essa reação não é sinal de agressividade inata, mas sim de um sistema emocional em constante estado de alerta. A dificuldade em controlar a raiva no TPB está diretamente ligada à forma como as emoções são processadas. Não há um botão de pausa natural entre o estímulo e a resposta. Por isso, a raiva intensa no TPB pode parecer incontrolável, mesmo quando você sabe, racionalmente, que a situação não justifica tamanha reação. Como a raiva se manifesta no dia a dia de quem tem TPB? A raiva no TPB não se limita a gritos ou confrontos. Ela pode aparecer como sarcasmo cortante, silêncio prolongado, mensagens apagadas no meio da digitação, cancelamentos de planos de última hora ou até como uma frieza repentina. Muitas vezes, quem convive com você nem entende o que aconteceu. Mas para você, cada gesto foi uma resposta legítima a uma ferida emocional real. O que torna essa manifestação ainda mais complexa é que ela pode vir acompanhada de vergonha imediata. Depois da explosão, surge o arrependimento, a culpa, o medo de ter afastado alguém. Esse ciclo raiva, reação, arrependimento se repete e alimenta a instabilidade emocional. E isso reforça a sensação de que você não consegue se controlar, mesmo querendo muito. Diferença entre raiva normal e raiva no transtorno de personalidade borderline. A raiva normal é proporcional ao evento, dura um tempo limitado e permite espaço para reflexão. Já a raiva no transtorno de personalidade borderline é desproporcional, persistente e frequentemente desencadeada por situações ambíguas ou subjetivas. Enquanto a maioria das pessoas consegue dizer estou irritado, mas vou respirar antes de responder, quem tem TPB muitas vezes não tem esse intervalo. Além disso, a raiva intensa no TPB costuma envolver uma sensação de injustiça profunda, mesmo quando os outros não veem nada de errado. Isso não significa que sua percepção é falsa, mas sim que ela está amplificada pela dificuldade em regular emoções no borderline. A linha entre o que é real e o que é sentido como real se torna tênue, e a raiva no TPB age como um sinal de alerta interno, ainda que desproporcional. O que fazer quando a raiva no TPB parece incontrolável? Quando a raiva no TPB parece tomar conta de tudo, o mais importante é não lutar contra ela com mais raiva. Isso só alimenta o fogo. Em vez disso, tente criar um pequeno espaço entre você e a emoção. Não para suprimi-la, mas para não agir imediatamente sob seu efeito. Isso pode ser tão simples quanto sair do ambiente por alguns minutos, beber um copo d'água devagar ou repetir mentalmente isso vai passar. A terapia para a raiva no TPB é fundamental nesse processo. Ela não ensina a eliminar a raiva, mas a reconhecê-la antes que ela se transforme em ação. Com o tempo,
Você aprende a identificar os primeiros sinais: o aperto no peito, a aceleração da respiração, o pensamento repetitivo e a responder de forma mais intencional. Isso não acontece da noite para o dia, mas é possível. Como a dificuldade em regular emoções afeta a raiva no borderline? A regulação da raiva no transtorno de personalidade borderline é um desafio porque a raiva não existe isolada. Ela está entrelaçada com medo, vergonha, solidão e insegurança. Quando você não consegue nomear ou conter essas emoções subjacentes, a raiva surge como uma válvula de escape. É mais fácil sentir raiva do que sentir vulnerabilidade. Essa dificuldade em regular emoções no borderline faz com que a raiva e impulsividade no TPB andem juntas. A impulsividade não é rebeldia. É a incapacidade de esperar, de tolerar a tensão emocional por mais alguns segundos. Por isso, ações como enviar mensagens agressivas, quebrar objetos ou falar coisas que depois lamenta são comuns. Elas são tentativas desesperadas de aliviar uma pressão interna que parece insuportável. Porque a raiva no TPB surge tão rápido e com tanta intensidade? A raiva no TPB não surge do nada. Ela é o resultado de um sistema emocional que foi treinado, muitas vezes desde a infância, a responder com urgência a qualquer sinal de perigo relacional. Um olhar, um tom de voz, uma demora na resposta, tudo isso pode ser interpretado como rejeição. E a raiva intensa no TPB é a resposta imediata a essa percepção. Além disso, a raiva no transtorno de personalidade borderline é alimentada pela falta de ferramentas internas para lidar com a ambiguidade. Quando você não sabe se está sendo ignorado ou se a outra pessoa só está ocupada, a incerteza gera ansiedade. E a ansiedade, rapidamente, se transforma em raiva. É uma forma de tentar recuperar o controle em um mundo que parece constantemente instável. 5 ações práticas para lidar com a raiva no transtorno de personalidade borderline. Crie um plano de contenção pessoal. Antes de uma crise, defina o que você fará quando sentir a raiva subindo: sair do ambiente, ligar para alguém de confiança, escrever sem enviar. Evite decisões importantes no auge da emoção. Espere pelo menos 24 horas antes de responder mensagens ou tomar atitudes que envolvam relacionamentos. Identifique seus gatilhos emocionais. Anote quais situações costumam desencadear sua raiva. Isso ajuda a antecipar e se preparar. Busque terapia regularmente. O acompanhamento contínuo é a base para desenvolver novas formas de lidar com a raiva no TPB. Pratique a pausa física. Ao sentir a raiva crescer, mova o corpo, caminhe, alongue, respire fundo. Isso ajuda a dissipar a energia acumulada. A raiva não define quem você é. Faz de você alguém que está lidando com um sistema emocional sobrecarregado. A regulação da raiva no transtorno de personalidade borderline é um processo, não um destino. E cada vez que você escolhe não agir no impulso, está construindo um novo caminho mais calmo, mais seu. Se você quer se sentir menos dominado pela raiva e mais no comando das suas reações, vale a pena acompanhar o perfil @meuolharborderline. Lá, você encontra reflexões feitas por quem já passou por isso e sabe que a mudança começa com pequenos gestos de cuidado consigo mesmo. E se você busca um guia para entender melhor suas emoções e construir uma relação mais estável com você mesmo, baixe o e-book Meu Olhar Borderline. Ele foi escrito para quem não quer mais se sentir refém do que sente, mas também não quer negar o que é real. Obrigada por ter ouvido até aqui. Cada linha que você percorreu é um passo de coragem. Que essas palavras tenham sido um lembrete: você não está sozinho, e há caminho a partir daqui. Fim.